Sejam muito bem-vindas, ovelhas cósmicas. É uma honra recebê-las aqui nesse clã tão poderoso de mulheres revolucionárias que quebram padrões e que estão aqui para transformar o mundo. Eu me sinto muito honrada de estar abrindo o seu caminho dentro do Sincronária, ou então te ajudando a navegar por essa lei do tempo, trazida com tanto amor, sabedoria e dedicação por José Argüelles há tanto tempo. Enfim, é assim que eu me sinto em saber que você está escolhendo hoje se alinhar nos seus planos de alma e ser quem você sabe que você nasceu para ser. Uma mulher que veio mudar o mundo através do seu dom da visão e da sensibilidade. Como o Sincronário Maia, então, ajuda a gente nessa trajetória, o que eu quero enfatizar para vocês é que essa ferramenta ela é muito simples de se entender. Apesar de parecer um pouco complexa no começo, você encontrou o lugar certo para começar a sintonizar nessa energia e ver como esses movimentos energéticos do cosmos estão influenciando você indiretamente. A gente que é sensitiva percebe essas nuances e recebe essas influências, mesmo que a gente não queira. Então é muito inteligente da sua parte entrar em contato e estar num lugar onde você desenvolve essa habilidade em vez de se afastar de você. Mas a gente tá aqui agora para você entender melhor o que é o Sincronário Maia e essa ferramenta que você tá prestes a usar para transformar a sua vida, transformar a relação que você tem consigo mesma e com a sua intuição, que é o portal para ouvir o seu coração e então construir a vida que você nasceu para construir. O Sincronário Maia, então, ele é uma ferramenta que foi canalizada por José Argüelles. Ele foi um senhor que viveu até o começo dos anos 90, se eu não me engano. E existe uma ideia errônea sobre tratar o Sincronário Maia como se fosse o calendário Maia. Inclusive, talvez você veja uma das minhas falas em outras das nossas reuniões, dos nossos encontros, trazendo essa ideia. Então aqui eu já estou falando, me corrigindo para vocês que eu também não tinha assimilado dessa forma e foi recentemente fazendo mais pesquisas desde que eu fiz a plataforma de acesso que vocês estão vendo essa aula, que eu decidi mergulhar um pouco mais a fundo nessa ferramenta, porque como uma boa sensitiva, quando a gente encontra algo que faz a gente sentir uma potência de transformação, a gente nem vai muito pro racional. Então eu demorei um pouco para olhar a fundo essa informação e estava cometendo essa gafe de dizer que o Sincronário Maia é a mesma coisa que o calendário Maia. Então eu vou explicar para vocês qual é a diferença e o porquê é tão importante a gente não fazer esses erros, trazer esses erros nas nossas falas. Bom, o Sincronário Maia, ele traz como base um dos calendários que os maias utilizavam, dentre vários que eles tinham. Dentro dessa ideia, os maias, eles tinham muitos calendários baseados no tempo natural das coisas. Então tinha um calendário baseado na lua, no ciclo da lua, outro baseado no ciclo da fertilidade. Tinha esse que é o Tzolk'in, que a gente utiliza muito aqui, que é mais ou menos o tempo de uma gestação humana, 9 meses. Então eles utilizavam vários calendários baseados no tempo natural das coisas. E a percepção de vida fica muito diferente através dessa lente. Afinal, se a gente está olhando os ciclos naturais das coisas, a gente passa a se conectar com verdades espirituais profundas que fazem parte da nossa natureza, da natureza da vida, mas que foram e que são esquecidas por conta do calendário artificial que a gente passou a usar, que é o calendário gregoriano. Então, primeiro eu quis aqui trazer esse contraste entre o calendário gregoriano e o calendário
dos maias. A diferença é essa base no tempo natural. Trazendo um pouquinho mais da ideia do gregoriano, ele nasceu então, a intenção por trás desse calendário é pagar contas, é imposto. Ele foi criado por um papa que queria implementar e organizar o pagamento de impostos. Acho que foi na época de Júlio César, porque o mês de julho foi batizado em homenagem a ele. E assim, eles estabeleceram um ciclo que não é natural. Por quê? Os meses são todos quebrados. Uns tem 30, outros 31. Aí tem fevereiro que é 28, e daí um ano tem 29, e aquela loucura. Mas isso não é nem pra mim tanto o foco, é só um dos pontos de problema que a gente não vê no nosso dia a dia, o quanto isso pode confundir a nossa mente e nos desassociar, desconectar do tempo natural das coisas. Como para mim o maior problema desse calendário é a intenção por trás. E a intenção diz muita coisa, porque até hoje nós vivemos para trabalhar e pagar imposto. Então essa frequência desse calendário nos tira, nos desconecta da natureza, que é o que a gente vê hoje, e nos coloca numa mentalidade muito voltada a fazer dinheiro, aonde tempo é dinheiro. Já no sincronário maia, que tem como base um calendário maia, que é baseado na lei natural, no tempo natural, aqui a gente volta a sincronizar com essa verdade espiritual, que para tudo tem um tempo certo para as coisas. Tem tempo de morrer, tem tempo de nascer, tem tempo de plantar e tempo de colher. Aqui a gente se reconecta com ciclos dentro dos ciclos. E é os ciclos dentro dos ciclos que me levam ao ponto do porquê que se chama sincronário. Sincronário porque a gente está sincronizando dois calendários. O calendário das 13 luas e o Tzolk'in. Bom, já que a gente chegou nesse ponto de falar do sincronário, que é composto pelo calendário das 13 luas mais o Tzolk'in, eu vou focar em explicar para vocês isso agora. E o primeiro ponto da conversa, que a gente começou essa conversa, eu vou trazer depois para dizer o porquê que é importante a gente não dizer que o sincronário maia é o calendário maia em si, tá bom? Então segura essa pauta aí e vamos mergulhar aqui junto comigo nos slides e entender por que é sincronário maia, como que a gente sincroniza essas duas contagens de tempo, beleza? Então vem comigo. Beleza, então da onde vem essa informação? Essa informação vem do calendário das 13 luas, que tá aqui, esse grandão, mais o Tzolk'in, que é esse que tem aqui, que é menorzinho. Quando a gente junta esse calendário aqui, que tem 13 luas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 luas, que são como meses de 28 dias perfeitos, nós vamos ter 364 dias. Mais um dia fora do tempo, que está representado por esse verde, a gente tem 365 dias. Então, o calendário das 13 luas, ele tem o ciclo de um ano, bem certinho. Aí o Tzolk'in, que ele tem como referência o calendário maia, tá? Ele vai ser formado por 20 ondas encantadas, que estão aqui representada por esses símbolos, que eu também chamo de signos, porque signos e símbolos e selos são sinônimos da mesma palavra. Então, aqui vão estar os 20 signos, que são as 20 ondas encantadas, que seriam então como os meses, para facilitar o entendimento, tá? De 13 dias. Então, aqui nesse calendário, ele segue a sequência de cima para baixo. Então, são 13 dias até aqui.
Aí começa mais 13 dias e assim vai. Então são 20 meses, 20 ondas encantadas de 13 dias, que dão 260, o que é quase 9 meses. O sincronário Maia, que é a ferramenta que José Argüelles canalizou, unifica isso aqui. Então, o que acaba acontecendo? O Tzolk'in, como ele tem um período menor de 9 meses, ele se encerra antes que o calendário das 13 luas. Confuso? Pode ser no começo, mas isso aqui te ajuda a voltar a sintonizar com o tempo natural das coisas, com os ciclos da vida. A cada 9 meses você tem a oportunidade de dar um salto quântico de evolução quando você começa a utilizar esse calendário para base, para ser o chão e a estrutura da sua relação consigo mesma, com a sua intuição. Cada dia aqui recebe um significado, recebe uma potência, recebe uma reflexão. Você passa a ganhar uma informação de alma, uma guiança espiritual, que é o que eu canalizo de segunda a sexta-feira lá no podcast, e que eu trago a minha visão sobre a interpretação desses selos e desses códigos diariamente. Então, cada dia a gente está ali sendo alimentado espiritualmente. Isso transforma a nossa vida, transforma muito. Então, sincronário Maia é isso, é a união do calendário das 13 luas com o Tzolk'in. Antes de eu passar para vocês entenderem mais detalhes disso, vamos voltar para aquele adendo. Bom, eu falei para vocês que a gente ia, então, eu ia enfatizar aqui qual é a importância. Essa informação eu vou deixar, aonde eu acessei, eu vou deixar o link dela aqui para vocês na descrição dessa aula, para vocês lerem mais e se vocês tiverem interesse de buscar o livro, que eu, por sinal, ainda não li. Os livros dele, do José Argüelles, vocês podem buscar, para quem, as meninas aí que são mais racionais, mais práticas, que tem um pouco mais dessa energia do que eu, que sou um pouco sonhadora demais, assim, e intuitiva demais, tem que ser um pouco mais cabeçuda, vocês se informarem, tá? Então, o que eu vi, o que eu percebi, que é muito importante, porque hoje existe essa pauta da apropriação cultural, né? Então, teve muitas pessoas, principalmente ali na época de 2012, quando teve todo aquele bafafá de acabar o mundo e que o calendário maia estava prevendo aquilo, muitos seguidores da lei do tempo, como é batizado, como José Argüelles batizou, né, toda essa questão dessa informação aí sobre o tempo, das sincronicidades e etc e tal, muitos desses seguidores acabaram disseminando que era o calendário maia em si. Só que por que não é? José Argüelles pegou o Tzolk'in, que é a base, e ele ele canalizou informações divinas sobre como melhorar ainda mais essa ferramenta, trazendo e adicionando informações que ele canalizou, que ele recebeu do divino. Então, por exemplo, o oráculo destino não existia. E existe toda uma matemática ali por trás, tá? Contagem, que se vocês entrarem no Tzolk'in, vai ter essa informação de como, o que calcula com o que para chegar no oculto, o que calcula o que para chegar no guia. Existe toda uma construção matemática que é muito linda de se ver, que consegue relacionar os selos, os signos uns com os outros. E essa potência do oráculo destino, gente, assim, ó, não tem como explicar o quanto você entende melhor e absorve melhor a informação do dia por conta do oráculo destino. Não só a informação do dia, como a da sua alma. Ali traz uma profundidade, uma clareza muito potente. Então, eu sou muito grata por essa ferramenta. Como eu falei para vocês, para mim explodiu a minha cabeça entender que no dia 28 de dezembro de 1992 nasciam profetas na Terra. Muita coisa podia ter sido dita. Se você não entendeu isso, vai dar uma olhada na minha introdução aqui da minha história. Então, são essas coisas que para mim fecham e que para mim são suficientes e que eu tenho certeza que se você tá aqui,
E você sentiu no seu corpo o chamado forte para estar aqui e começar a sintonizar nessa energia, nessa potência. Eu também tenho certeza que você entende o que eu quero dizer em relação a isso. Então, é muito importante que a gente não confunda e diga que ele é o calendário maia, mas que ele é o sincronário, né? O sincronário da paz, é a lei do tempo, e que ele é o sincronário maia, então, tá? Mas dizer que ele é o calendário não é o correto. Outra questão é que para Argüelles essa modificação foi realmente um chamado divino que ele recebeu e que impacta positivamente muitas vidas, principalmente a galera que veio aqui trazer a nova era como nós, essa galera que veio trazer esse chamado da universalização, onde a gente para de se separar em tribos, em raças e cores e religiões e se lembra que tudo é um só de fato. Essa galera, ela, quando sintoniza nesses códigos sagrados, algo muito profundo acontece, mas para além do explicável. E para ele era muito importante, de alguma forma, simplificar o entendimento, o acesso e fazer com que isso pudesse ser disseminado. Então, não é uma apropriação cultural. É você tá pegando uma sabedoria antiga e colocando ela à disposição no mundo de uma forma que faça as pessoas se interessarem, né? Então, essa é a visão que eles trazem ali no informativo que eu deixei aqui no link para vocês. E é a visão que eu compartilho também, porque eu sei o quanto transformou minha vida, o quanto eu sou grata a Deus por, de alguma forma, ter como missão aqui trazer essa ferramenta de acesso para fortificar a confiança na nossa voz interna, a confiança no invisível e nos nossos chamados de alma que vão para além do explicável. Então, com isso esclarecido, vamos mergulhar agora no ano que a gente está vivendo dentro do ano cósmico. Bora lá. Eu tô gravando essa aula no dia 17 de abril de 2024. E em calendário gregoriano a gente acabou de começar o ano. Esse é só o 4º mês que a gente tá vivendo, certo? Mas o ano novo cósmico começa em outra época. Ele começa no dia 26 de julho. Então, isso significa que se ele começou em 26 de julho, a gente já percorreu um bom percurso. Vocês estão chegando, talvez mais pra frente, né? Mas aqui, no dia 17 de abril, a gente já tá na 10ª lua. Em abril, né, eu falei, começou em julho aqui no gregoriano, e aí a gente tá em abril. Abril, no calendário cósmico, é o 10º mês, é a 10ª lua, a gente já tá encerrando esse ciclo. Eu vou deixar isso de uma forma mais visual para vocês, então vou compartilhar a tela. Então, olha só. Esse é o calendário das 13 luas e o Tzolk'in está dentro dele, tá? Então, cada diazinho aqui recebe um Qin. O Qin vem aqui do Tzolk'in. Cada dia recebe um Qin. E vai passando, e vai passando. Então, no dia 26 de julho, a gente está recebendo uma frequência energética, que é o Qin. Nesse dia, o que tiver ali no dia 26 de julho vai se tornar o chamado coletivo do ano. E aí que esse chamado coletivo está sempre acontecendo dentro de uma onda encantada. E essa onda encantada, ela vai reger todo o ano cósmico. A gente vai pegar essa onda encantada que tem 13 dias e vai pegar esses 13 selos e expandir eles para cada uma das luas. Então, esse que é o primeiro vem para a lua magnética, que é o 1, esse que é o segundo vem para a lua lunar, que é o 2, esse que é o terceiro vem para a lua elétrica, que é o 3, e assim, cada uma dessas luas tem um chamado coletivo maior. A onda encantada daquele período determina as 13 luas do ano novo cósmico. Parece difícil agora, porque são termos novos para vocês, mas quanto mais vocês mergulharem e conectarem, mais fácil, principalmente se vocês imprimirem o calendário paralelo de vocês. O meu tá um pouquinho diferente porque eu coloco mais os meus próprios
os meus próprios ritmos, as minhas próprias previsões, baseada no meu aniversário, tá? Mas a de vocês só não tem esse fundo colorido e, cara, vai ficar muito fácil de visualizar e de entender e de sintonizar se vocês imprimirem e fizerem isso. Então, façam, tá? Façam. Imprimam o outro grandão também que eu fiz pra vocês, onde tá tudo sintonizado e fica muito mais fácil de entender. Vocês vão sintonizar muito mais rápido. Então, aqui dá pra ver, né, o calendário das 13 luas, aonde a gente tá agora, que é aqui na 10ª lua, que é a lua planetária da tormenta. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tormentinha vem para cá, a lua 10, que é a lua planetária da tormenta. Beleza? Beleza. Com isso entendido, então, a gente pode partir para os significados e as interpretações do Ano Novo Cósmico. Ano novo não, né? Que agora nem é mais novo, a gente já tá chegando no ano velho. Então, eu vou trazer aqui, deixar aqui os significados do que está acontecendo nesse ano cósmico, que recebe o nome do Mago Harmônico, beleza? Então, bora lá. Então, aqui para vocês se localizarem e ficar mais visual, como eu falei para vocês, aqui então tá o nosso ano novo cósmico, tá? O nosso ano cósmico com as 13 luas. Lembrando que cada dia desses aqui tá recebendo um dia lá do Tzolk'in, né? Porque o Tzolk'in está dentro desse tempo aqui, então a gente só não tá visualizando aqui. Mas cada dia recebe um Kin, né? Que no Tzolk'in a gente chama o dia de Kin. Então, cada dia tá recebendo um Kin. E seguindo, então, a ordem da onde a gente tá, nós estamos na 10ª lua. Agora, em abril, a gente chega na 10ª lua desse calendário. Estamos quase encerrando o ano. Falta mais 3 luas aí pra gente encerrar, tá? Então, aqui eu deixei mais visual, olha só, a lua planetária tá aqui. Aqui estão os dias do calendário gregoriano, para vocês entenderem melhor. E aqui estão as ondas encantadas, ó. Dia 8 de abril, a gente começou a onda encantada do cachorro. Então, ela vem aqui, vai passar esses 13 dias, e no dia 21, a gente vai começar a onda encantada da noite. E assim vai mais um ciclo. Vocês acessam esse material lá no calendário paralelo, nos presentes. E se vocês imprimirem, a cabeça de vocês vai ficar muito melhor, entendeu? Então façam isso, imprimam esse calendário, pelo amor de Deus. Coloquem em cima das mesinhas de vocês. O meu tá diferente, tá colorido e tem esses símbolos do lado, porque são os meus ciclos pessoais. Quando você faz o seu mapa solar comigo, você recebe esse material assim. Mas suficiente vocês terem os movimentos do coletivo em cima da mesinha de vocês, impresso, resolvido para entender, beleza? Então aqui ficou mais visual ainda e mais fácil de ver como que um calendário tá dentro do outro, certo? Dito isso, então, a gente vai passar para a parte onde nós vamos entender os chamados desse ano cósmico que está quase se encerrando. Isso é muito importante, porque tudo que a gente faz a cada mês da lua, cada encontro, está completamente conectado com o que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? O ano novo cósmico, ele tem simbolismo, ele tem significado. E é por isso que cada lua recebe um chamado. Olha que coisa linda. Cada dia recebe um chamado. Cada 13 dias recebe um maior ainda, um principal, um propósito maior para os 13 dias. Mas a gente ainda tem um outro acima desse. Olha, ó, os miniciclos do dia de 24 horas, que se expande para 13 dias, que se expande para a lua de 28 dias, que aí forma um ano todo. Está entendendo?
a gente vai se conectando com essa sabedoria divina de novo. E aos poucos a nossa mente sai dessa linha de trabalho, rotina, sem significado nenhum, fazendo coisas no piloto automático só por fazer. E passa a encontrar significado na nossa vida, no dia a dia. Isso é muito potente, isso é muito lindo, isso é muito rico. Então eu vou explicar para vocês agora qual é o simbolismo e o significado do ano coletivo que a gente está vivendo. Beleza? Bora lá. Então no dia 26 de julho, que é quando acontece o Ano Novo Cósmico, a gente estava recebendo o Kim Mago Harmônico. Esse dia passa então a ser o chamado coletivo do ano. Se fosse... É o chamado, gente, não tem outra forma de dizer não. Ele é o chamado coletivo do ano. Para todas as pessoas, para todos nós. Só que esse Kim, ele sempre acontece, como eu acabei de mostrar os ciclos, dentro dos ciclos, dentro de uma onda encantada de 13 dias. E como eu acabei de dizer, essa onda encantada, ela tem um chamado maior, ela tem um propósito maior, que é sempre determinado pelo primeiro selo da onda encantada, o selo que a gente fala que está no tom magnético. E aí eu vou trazer uma analogia da palavra para ficar fácil para vocês. Pensa no magnetismo, no magneto. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a atração. Então, tudo o que estiver aqui embaixo dele puxa essa energia para representar, para contar uma história sobre a vida dele aqui. Ele é um grande magneto, onde tudo que está ali embaixo está sendo puxado, está sendo metabolizado para conseguir fazer ele atingir o objetivo dele. Então é muito importante a gente saber qual é o tom magnético, porque ele está ali sendo a força maior por trás de todas as outras microações. O tom lunar, ele está ajudando o tom magnético. No caso aqui, o macaco está ajudando o cachorro. O elétrico, que é o humano, está ajudando o cachorro. Tudo aqui está contando uma história sobre como a gente atinge o objetivo, que é chegar no cachorro. Então, esses dois selos vão ser muito importantes. Esses dois signos vão ser muito importantes. Então, são os dois principais aqui que a gente tem que estar de olho. Beleza? O que acontece? Quando a gente vem aqui para esse calendário das 13 luas, essa sabedoria divina aqui desses 13 dias, ela é expandida para essas luas. Então, cada um desses símbolos vai batizar uma lua, vai receber uma lua em si. E é aí que daí a gente tem o Kim, que significa o dia, dá o significado para aquelas 24 horas. Aí a gente vai ter a onda encantada, que vai dar um significado para aqueles 13 dias. E aí a gente vai ter a lua, que tem um significado por trás dela, que tá vindo aqui, desse mapinha, dessa coordenada. E é por isso que quando a gente chega aqui no mês 10, onde a gente tá, hoje é dia 17 de abril, a gente tá no mês 10, na lua 10, a gente vai ter a tormenta. Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a gente tem a tormenta. Então essa informação que eu vou trazer sobre o ano cósmico vem daqui. É daí que ela é retirada, tá? Agora vamos falar sobre esse ano cósmico aí que tá quase se encerrando. A gente tem como um propósito maior a ser atingido o cachorro. Esse selo que é tão amoroso, tão acolhedor, tão compassivo, generoso, bondoso, assim como é o animal cachorro, mas que ao mesmo tempo é extremamente territorialista, é extremamente fiel e honra aquilo que ele acredita, as pessoas às quais ele se alia, e por isso ele protege, ele delimita espaços, ele cria imposições aonde alguém, dizendo quem pode entrar, quem pode sair. Ele tem uma ambiguidade de duas forças opostas, mas que quando estão em alinhamento, quando estão sincronizadas na mesma pessoa, é lindo de se ver. Quando você vê um cachorro exercendo o papel dele, de ser aquele canal de expansão do amor e ao mesmo tempo protegendo
delimitando, falando que não. Aí você vê a expressão divina mais pura daquilo que a gente está sendo chamada coletivamente a experimentar nesse ano. Então, tudo que se opõe a isso também são formas dessa energia ser expressada. Nossas relações estão muito em jogo esse ano. O cachorro é um ser extremamente relacional, ele não vive sozinho. Ele não foi feito para se virar sozinho. Ele é extremamente relacional. Então, isso pode estar trazendo à tona questões de dependência emocional, de codependência, relação de controle, narcisismo, de poder. Ele também está trabalhando muito as nossas vulnerabilidades, porque o cachorro ele se expressa de forma muito autêntica, né? Ele não tem filtros, ele só é ele. E para isso é necessário que a gente então consiga expor as nossas vulnerabilidades, sermos nós mesmas, né? Ocupar o nosso espaço. Ele está trazendo à tona questões de pertencimento. Se eu pertenço aqui, se eu não pertenço? Será que eu vou cortar uma parte minha para agradar? Então, tudo isso está vindo à tona. Clareza do que você acredita e a defesa disso, dos seus valores, dos seus ideais. Esse é o grande propósito. Tudo que a gente está vivendo está contribuindo, cada lua está contribuindo um passinho a mais para a gente chegar perto dessa linda expressão que é amor, mas também imposição de limites. Proteção daquilo que a gente é do nosso território. Isso aqui sou eu. E daqui ninguém passa. Mas eu também te amo muito. E essa é a minha forma de dizer que eu te amo. Aí a gente tem como chamado coletivo o mago harmônico. O mago, ele fica no 5º dia da onda encantada. Ele tá aqui. Quando a gente chega nesse dia da onda encantada, a gente está falando de poder pessoal. E esse mago vai contribuir para atingir o propósito de ser esse cachorro tão amoroso, generoso, verdadeiro, espontâneo, leal a si mesmo, leal que o seu coração acredita, de uma forma muito magônica mesmo, que é seguindo o próprio coração, que é ouvindo os intuitos da alma. Coração é assunto do cachorro. Alma é assunto do mago. O coração vem aqui um pouco mais para nossa infância, para nossa inocência, para essa coisa de liberdade, de fluidez, que é uma delícia. O mago já vem com essa potência mais adulta, mais madura, trazendo essa magia da criança, da transformação, mas de uma forma adulta. Ele está acessando informação de alma. E aí é que fica claro o que a gente veio defender aqui ou não, o que a gente veio batalhar aqui ou não. Por isso que se você ainda não fez teu mapa cósmico, acessa ele lá gratuitamente no refúgio. Se eu tiver tirado de lá, eu vou ter colocado em algum outro lugar, é só você se informar no meu Instagram. Eu pretendo deixar um curso para que vocês consigam tirar as suas próprias conclusões, vou guiar vocês a cada passo. Mas de qualquer forma, acessem o seu mapa cósmico para ter essa clareza de quem vocês são como alma e as bandeiras que vocês vieram aqui defender e batalhar e travar. Então ele vai ajudar no acesso ao poder pessoal desse cachorro, trazendo um pouco mais de maturidade. E quando a gente está falando de coisa de alma, a gente está sendo autêntica. Não tem como copiar algo que vem da tua alma, desse fragmento tão sagrado teu. O mago vai te fazer entender que você é a mestra do seu próprio caminho e que você tem uma sabedoria interna inata para seguir o seu plano, a sua vida, a sua história. Ele por si só já fala de poder, né? Porque ele representa essa energia que transforma as coisas do nada. Milagres, bênçãos, coisas inexplicáveis acontecem. Então esse está sendo uma das energias principais aqui desse ano coletivo. A presença, trazendo o estado de presença. E aí, como ele trabalha essas questões, então fica muito evidente aqui, esse ano, trabalhar as nossas impotências, a necessidade de validação externa. É o oposto, essa necessidade de validação externa, ela opõe
essa energia do mago que é guiada pela própria alma e que se torna mestre do próprio caminho. Ele tem que sentir e saber aquilo que é dele, que vem da alma. E quando a pessoa não está vivendo alinhada com essa energia, vem essa necessidade de ser validada externamente de uma forma negativa, pejorativa, que impede ela de seguir aquilo que ela sabe que ela tem que seguir, que ela tem a confirmação, que ela já fez o mapa dela, mas ela ainda está com medo de botar o pé, para o universo botar o chão. Então esses são os chamados coletivos que a gente está vivendo nesse ano cósmico. Me conta aqui se fez sentido, se te fez entender um pouco melhor o que você está passando aí durante esse ano. E é isso. Se ficou alguma dúvida, por favor, me mandem mensagem. Espero que eu tenha sido clara, explicado passito a passito. E eu vejo vocês nos nossos encontros, tá bom? Beijo.